Olá galera, tudo bem com vocês? A aula de hoje será sobre posição relativas entre duas circunferências. Anteriormente vimos nas aulas anteriores, né? A posição relativa de um ponto com uma circunferência entre retas, entre uma reta e uma circunferência. E agora vamos ver a posição relativa entre duas circunferências. Espero que você preste bem atenção nesse conteúdo, que ele é um pouco complicado e vocês vão precisar muito para responder a atividade do próximo conteúdo, entendeu? Do próximo aula. Pois bem, vamos lá. Circunferência tangente exteriores. Vamos ver o que é uma circunferência tangente exterior. Duas circunferências são tangentes exteriores se tem apenas um ponto em comum e se a distância entre seus centros é igual à soma das medidas de seus raios. Pois bem, isso quer dizer o que? Duas circunferências são exteriores. Ela não tá, uma não está dentro da outra, né? Ou seja, uma está no exterior, né? São exteriores, uma não está dentro da outra, né? Se tivesse dentro da outra seria interior, circunferências interiores, né? Mas como elas estão fora, elas são exteriores. E são tangentes por quê? Porque só tocam em um único ponto. Se elas só tocam em um único ponto aqui, se tocam em um único ponto, são tangentes, ou seja, são tangentes exteriores. Entenderam? E também ele diz outra propriedade aqui, a distância entre seus centros é igual à soma das medidas de seus raios. Ou seja, a distância do centro dessa circunferência maior até a distância do centro da circunferência menor vai ser igual, ela pode ser dada, a distância é esse desenho aqui, é dado por esse desenho aqui, entendeu? A distância é isso aqui, do centro da circunferência menor para o centro da circunferência maior. Vai ser dado por quê? Pela soma dos seus raios, ou seja, o raio da circunferência maior não é esse? E o raio da circunferência menor não é esse? Entenderam? Ou seja, a distância disso aqui até isso aqui vai ser quem? A soma dos raios, né? Esse pedaço aqui, que é o raio da maior, mais a soma do raio da menor. Vai dar igual, vai dar certinho, a distância de um centro a outro da circunferência. Isso para as circunferências tangentes exteriores, viu? É dado por essa relação aqui, Isso é muito importante. Vocês prestem atenção nessas relações, que ela vai ser muito importante para resolver os exercícios, tanto dessa aula como da outra. Circunferências tangentes interiores. Isso aqui, é tangente exteriores, né? Porque ela uma não, obviamente dá para perceber aqui que uma não está dentro da outra, né? Já nas circunferências tangentes interiores, é isso aqui, Duas circunferências são tangentes interiores se tem apenas um ponto em comum e se a distância entre seus centros é igual à diferença das medidas de seus raios. Pois bem, vamos lá verificar isso aqui. Essas duas circunferências são interiores. Pode ver que uma está dentro da outra, por isso é chamado interior. E é tangente, ou seja, tangente interior, por quê? Porque elas se tocam em um único ponto aqui, esse ponto A, é o ponto de interseção de uma com a outra, o ponto que elas se tocam. Por isso que são chamados de tangentes interiores, porque uma está dentro da outra, e são tangentes porque elas só tocam em um único ponto, entenderam? E a distância, do centro da circunferência maior para o centro da circunferência menor, essa distância aqui, ela é dada por quê? Pelo raio da maior menos o raio da circunferência menor. Ou seja, vou pegar o raio da circunferência maior, que é quem? A distância do centro até o ponto qualquer da circunferência maior, né? Esse raio aqui, vou pegar ele e vou subtrair desse raio aqui, menor, do centro da circunferência menor até um ponto qualquer da circunferência menor. Isso é o que chamamos de raio, né? Ou seja, para achar a distância do centro da circunferência maior para o centro da circunferência menor, basta pegar o raio da circunferência maior e subtrair do valor do raio da circunferência menor.
Tá ok? Vamos ver agora circunferências secantes. Duas circunferências são secantes se tem exatamente dois pontos em comuns. Do mesmo modo que vimos lá para as retas. Ó. Aqui, ó, duas circunferências, é esse modelo aqui, quando ela é secante. Ó. Elas se tocam em dois pontos. Ó. Se tocam aqui, tanto nesse ponto A, também aqui nesse ponto B. Por isso que elas são chamadas de circunferências secantes, porque elas se tocam em dois pontos, ou seja, ela tem dois pontos em comum. Entenderam? Esse ponto B pertence tanto à circunferência menor quanto à circunferência maior, aqui esse ponto B. E o A também, ele pertence tanto à circunferência menor quanto à circunferência maior. Se tocam em dois pontos, elas são o quê? Secantes. Sim, professor, e a distância agora do centro da circunferência maior para o centro da circunferência menor, como vai ser dada? Vai ser dada por aqui, era uma equaçãozinha, ó. Podia ver que é igual, é uma equaçãozinha. Já nessa aqui vai ser uma inequação. Uma inequação. Como assim? Essa distância aqui, ó, do centro da circunferência maior para o centro da circunferência menor, que é dado por esse Dzinho aqui, ó, ela vai ser sempre o quê? Maior do que a subtração dos raios da circunferência, ou seja, se eu pegar o raio da circunferência maior, que é até aqui, né? E subtrair esse menos o raio da circunferência menor, que é isso aqui. Se eu fizer essa subtração, o raio da circunferência maior menos o raio da circunferência menor, a distância do centro até do centro da circunferência maior até o centro dessa circunferência menor vai ser sempre maior do que essa subtração entre os raios delas. E também essa distância vai ser sempre menor, do que o quê? Do que a soma dos raios. Ou seja, se eu pegar o raio dessa circunferência e somar com o raio dessa circunferência, o resultado vai ser sempre maior do que essa distância de um centro a outro entre as circunferências. Se eu subtrair, vai ser o que? Sempre menor do que essa distância. E se eu somar, vai ser sempre maior para essa distância. Isso para quê? Para duas circunferências secantes. Entenderam? Vamos ver agora circunferência internas. Duas circunferências são internas, apenas internas, não são internas secantes, viu? São apenas internas. São internas se não tem pontos em comum. Pode ver, olha, não tem pontos em comum. Entenderam? E se a distância entre seus centros é menor que a diferença das medidas de seus raios? Pois bem, vamos lá ver o que é uma circunferência interna. Essas duas aqui são circunferências internas, que ela não tem pontos em comum. Elas são internas uma com a outra, essa maior com essa menor. E a distância, ó, do centro dessa maior para o centro dessa menor aqui, ó, essa distânciazinha aqui, ó, ela é dada por quê? Ela vai ser sempre menor, essa distância D, ó, toda vez eu D, né? Essa distância D aqui, ó, do centro da maior para o centro da menor, vai ser sempre menor, essa distância aqui vai ser sempre menor do que a subtração, ou seja, a diferença entre os raios das circunferências. Ou seja, se eu pegar o raio dessa circunferência maior e subtrair do raio dessa circunferência menor aqui, ó. Pegar aqui o raio da maior, só recapitulando, o raio da maior é esse. E subtrair do raio da menor, que é isso aqui, a distância do centro a outro vai ser sempre menor do que essa subtração. Entenderam? Vamos ver agora o que seja circunferência externas. Duas circunferências são externas se não tem ponto em comum e se a distância entre seus centros é maior que a soma das medidas de seus raios. Ou seja, circunferências externas, essas duas aqui, ó, ela não tem ponto em comum. Não tem ponto em comum, elas são só externas, não tem ponto em comum uma com a outra. E a distância, ó,
de um centro de uma circunferência para o outro centro da outra circunferência, ou seja, essa distância aqui, ó, ela vai ser sempre menor, essa distância de um centro a outro vai ser sempre menor do que a soma dos dois, vai ser sempre menor não, vai ser sempre maior, aqui ó, sinalzinho aqui de maior, né? A distância D é maior que a soma dos raios, ou seja, se eu pegar aqui o raio dessa primeira é quem? Essa daqui, não é? E somar com o raio dessa segunda aqui, vai ser o que? Essa daqui. Somar essa distância com essa distância aqui, ó, o valor dos raios dela vai dar sempre menor do que o todo aqui, ó, que é a distância do centro a outro. Ou seja, né, a distância de um centro a outro vai ser sempre maior do que a soma dos seus raios. Vamos ver agora circunferência concêntricas. Circunferências concêntricas, preste atenção. Né? Duas circunferências são concêntricas se uma é interna à outra e se as duas têm o mesmo centro. Ou seja, esse exemplo aqui, ó. Duas circunferências, uma está dentro da outra, elas são concêntricas, ou seja, essa palavra concêntrica quer dizer que ela tem o mesmo centro. É exatamente o que eu disse aí agora, que eu expliquei aqui em cima. Duas circunferências são concêntricas quando elas são interiores, né, uma dentro da outra, e o centro delas são os mesmos. O centro dessa circunferência maior é esse aqui, e o centro da circunferência menor é também esse pontinho vermelhinho aqui. Quando elas são concêntricas, significa que tem esse símbolozinho aqui, ó. O1, ou seja, a circunferência da maior é igual à circunferência da menor. Entenderam? Para ser concêntrica, ela tem que ter uma dentro da outra e os centros se coincidirem, ou seja, o centro de uma é igual ao centro da outra. Entenderam? E a distância do centro de um para o centro da outra vai ser quanto? Zero, né? Porque os centros não são os mesmos, ou seja, não tem distância nenhuma, né? Vai ser zero. Pois bem, com isso vamos ver o nosso exercício. O nosso exercício de hoje, tá ok? Pois bem, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó. Considere a posição relativa de duas circunferências e indica a posição relativa entre as circunferências abaixo. Os pontos O e O' são os centros da circunferência, ok? Essas duas circunferências aqui, elas são o que? Aí você vai ter que olhar aqui, ó, se elas são tangentes, secante interior, tangente interior, exterior, ou circuncêntricas. Essas circunferências aqui, ó, essa também, entendeu? Essa também, você vai, de acordo com essas duas circunferências, você vai dizer o que elas são, se são internas, se são secantes, se são tangentes interiores, então tangentes exteriores, entenderam? Vocês vão analisar cada resultado aqui, cada circunferência dessas, e vai colocar o que elas são, tá ok? Já no 2, nesse 2 aqui, ó, prestem bem atenção. Faça no caderno o que se pede. Nesse A ele pede o que, ó? Construa duas circunferências que não tenha pontos em comum. A primeira parte é essa. Aí depois que vocês construírem essas duas circunferências, ele diz o que? Qual a posição relativa entre elas? Elas são o que? São secantes, são tangentes, são exteriores. Você vai ter que explicar isso aí. O que é? Primeiramente, você vai fazer o que? Construir duas circunferências que não tenham ponto em comum. E depois vai dizer qual a relação a posição relativa entre elas. Logo após, na mesma questão, você vai fazer o que? Há apenas uma resposta para esse problema, ou seja, você vai fazer, né, a construção da circunferência, vai dizer qual a posição relativa para essas duas circunferências, e vai depois falar se há apenas uma resposta para esse problema, ou seja, essa circunferência, se no caso você disser que ela é secante,
ela só pode ser secante, ou ela pode ser externa, ou ela pode ser interior. Há apenas uma resposta para essas duas relações entre as circunferências, agora de acordo com a construção aqui, ó, viu? E por fim, nessa letra A, ó, se não, quais seriam as outras respostas? Se sim, você vai dizer sim por causa disso, disso e disso. Ela só pode ser, vamos supor, secante, porque elas têm dois pontos em comum. Um exemplo, viu? Mas você vai responder de acordo com o que eu mandei, o que eu escrevi aqui, ó, do que esse pé daqui, ó. Circunferência que não tem ponto em comum. Se não, aqui ele diz, se não, quais seriam as outras respostas? Se você dizer assim, responder essa outra pergunta aqui, ó. Há apenas uma resposta para esse problema? Se você dizer não, mas se não, por quê? Aí você tem que dizer porque não é. E se sim, também tem que explicar aqui, porque há apenas uma resposta para essa questão. Aqui, ó, o B. Construa duas circunferências que têm apenas um ponto em comum. Qual a posição relativa entre elas? Esse só tem um ponto em comum. Há apenas uma resposta para esse problema? Exatamente o que você fez na letra A. Se não, quais são as outras respostas? Tá, ok? Pois bem, pessoal, por hoje é só. Fique com Deus. Estudem e aprendam essas relações aqui, ó. Na outra aula vamos aprender, resolver exercício utilizando essas relações aqui, entendeu? Até mais, até a próxima, se Deus quiser.